Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente que, basicamente, na hora de você comprar um processador ou um liquidificador, o que você deve levar em consideração? Porque hoje em dia parece que os dois são muito intercambiáveis, né? Porque uns acabam assumindo as funções de outros, né? E eu sei que parece um tema simples, e é, né? E eu lembro que assim, eu conversei com a minha mãe e falei assim, pera, por que você usa, ela tem os dois, né? Por que você usa o processador, por que você usa o liquidificador? E ela... Mas é muito óbvio que é exatamente o tema desse vídeo, que não é tão óbvio hoje, e apesar de continuar sendo óbvio, mas hoje vamos entender o que faz sentido em cada um deles, porque sim, dá para usar um para fazer o outro, mas é a função do outro, né? Mas não é o ideal. Então vamos à vinheta e explicar. Muito bem, o que acontece? Os dois, vamos lá, os dois têm lâminas que giram, né? Você pega aqui, os dois estão ligados automático, você aperta aqui, ele gira, você liga aqui, ele começa a girar. E os dois têm essa lâmina, geralmente o processador aqui tem duas, aqui tem quatro, ou tem seis, ou dependendo do modelo, né? E uma que é mais para cima, essa aqui são mais laterais. Então parece que os dois fazem exatamente a mesma coisa, só que com formatos diferentes, né? E a verdade é que, assim, a função dos dois é diferente, porque senão não existiram os dois. E aqui, no caso, quando você tem uma lâmina que nem o liquidificador, até o formato do copo já denuncia que você vai fazer coisas mais líquidas. Você pode fazer coisas desde purê, ou massas de bolo, ou massa de panqueca, ou massa de torta, ou mesmo margaritas, né? Enquanto o processador aqui, ele processa, né? Ele corta as coisas para deixar elas mais cortadas. Ele não foi feito para fazer purê, entendeu? Dá para fazer? Dá. Vai ficar ruim? Vai. Mas não foi feito para fazer isso. Então aqui você tem essa lâmina e até pela estrutura, o peso dos próprios ingredientes vai descendo, né? Onde essa lâmina cria um vórtice que vai pegando ali, misturando, batendo, cortando e jogando para cima de novo, até ficar uma coisa mais consistente, uma coisa mais uniforme. Enquanto o processador, você que já usou, você sabe que dá para colocar, por exemplo, o parmesão aqui e vai ter pedacinhos. Nunca vai virar um creme, a não ser que você fique ligado por muito tempo, né? Mas você não usa ele para fazer molhos, você não usa ele para fazer isso. Você usa ele para pegar e cortar de uma forma um pouco mais certa, né? E por que hoje em dia é confuso, né? Você pega a minha geração, né? E a minha geração, assim, eu estou com 36 anos, eu sei, eu rodei sem hora, né? E a minha geração, assim, agora, nos últimos anos que eu comecei a meio que entrar nesse universo de cozinha, porque eu fazia tudo com o que eu tinha em casa, né? Mas agora eu tenho uma certa liberdade de comprar os equipamentos que eu quero. E o que acontece? Eu nunca tive um processador, tanto por falta de dinheiro, né, quanto pelo fato de assim, eu vou fazer o que no processador que eu não posso fazer no liquidificador, né? Aí vai assim, em casa tem um volume de torta desproporcional em relação à população média do Brasil, né? Quando a gente faz torta de frango, o que acontece? Eu vou lá, coloco o frango, depois que ele é cozido, né? Coloco aqui no liquidificador e vou batendo ali com o pulsar, né? Você pega... Entrando aquela velha dica do pulsar, por que tem essa opção? Para você não forçar o motor. Eu tenho um liquidificador de 1400 watts de potência, e ligar esse 1400 watts, começa a subir aquele cheiro, sabe? Então é legal não dar aquela forçada. Só que claramente não é a função dele. Você tem que pegar, eu tenho que pegar, né? Pego a colher aqui e fico jogando, porque não faz aquela consistência, mesmo porque não vai virar um suco de frango, né? Frango cozido. Se eu tivesse um processador, eu vou ter que ir atrás de um. Minha esposa vai ver esse vídeo, a gente vai ter que comprar um processador, vai ser uma discussão que eu tô jogando lá pro futuro. Ela vai ter que acontecer. Se eu colocasse liquidificadores, minha vida ficaria muito mais fácil, porque ele vai cortar de um jeito muito mais consistente, né? De forma que a gente possa pegar e colocar na torta. E assim, por que eu não deixo o frango desfiado? A torta basicamente é pra mim, né? E eu quando eu vou comer torta, eu não quero usar faca, sabe? Pegar e ter que cortar o frango desfiado ali. Não, eu quero cortar com garfo. Tem que ter os pedacinhos onde eu possa colocar o garfo ali e pegar. Em vez de ter que ficar cortando a torta. Porque o que é legal? Você pega assim, você tá lá de cueca, comendo ali, vendo The Office pela quarta vez. Seu prato aqui, você tá segurando o prato com um pano, né? Porque tá quente, acabou de esquentar no micro-ondas. E um garfo que você só precisa dele para comer, entendeu? Você não precisa pegar, poxa, eu preciso de uma superfície, ou colocar no colo, ficar cortando. Não, você vai lá e cortar. Eu pego ele de um jeito que fica mais ou menos... 1,5 kg de torta antes de dormir, deve fazer muito bem. Mas assim, eu acho que minha vida ficaria muito mais simples se eu comprasse um processador. Esse daqui é o modelo pequenininho aqui, tem 150 watts, ainda não testamos. Esse liquidificador aqui da KitchenAid, aqui, o K150, nós já testamos, tem a análise completa dele. Meio carinho, mas é muito legal. E aqui, se eu colocasse pedacinhos de frango aqui, era só colocar e esperar.
Porque ele não cria esse vórtice, só que ele foi feito para triturar. As coisas maiores, elas vão acabar descendo e vai formar aquele pó ali. Eu lembro que eu já usei processador, não meu, né? Mas para fazer queijo ralado. Só que aí entra aquelas coisas, você vai ficando adulto. Você começa a pegar umas frescuras, sabe? Que, poxa, eu vou comprar o parmesão, em vez de ser saquinho, não, eu vou comprar a peça de parmesão e ralar. Se coloca no processador, fica lá os pedacinhos. Legal. Só que não tem aquele efeito de lascas, sabe? E o processador que eu estava usando, ele não tinha aquelas... Eu sou uma outra coisa também, né? O processador que eu usei não tinha aquela lâmina extra ali para gerar e criar esses fiapos, né? Ou pedacinhos ali. Não, era só lâmina que nem esse aqui. Esse aqui não tem outras ferramentas. Então o que eu faço? Eu vou lá e ralo no manual, porque aí fica aquelas lascas. Tá, você vai colocar na sopa, aí o queijo, ele absorve ali um pouco de água da sopa. Coisa de gordinho, né? E por que hoje em dia é confuso? Vamos lá, aqui é para deixar as coisas mais sólidas, aqui é para deixar as coisas mais líquidas. Porque não é tão recente assim, mas está se tornando cada vez mais comuns equipamentos que você não sabe exatamente definir o que ele faz. Você pega, por exemplo, aqui, nosso querido processador de alimentos. Isto aqui é uma coqueleteira de luxo, né? Porque você pode fazer um volume grande, isso aqui é 1 litro, né? E perceba que assim, é a própria caixa, cadê? Você pega a propaganda da caixa, está escrito aqui, super processador e liquidificador. Então dá a noção de que isso aqui é uma coisa híbrida, né? Você pega assim, isso aqui é um processador. Na prática, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, dá para você fazer meio que metade dos dois, né? Porque aqui você tem um efeito de liquidificação, né? Onde você coloca aqui, as coisas vão descendo, tem até lâminas embaixo aqui, ó. Essas lâminas para pegar aquelas partes que ficam ali embaixo, né? Para pegar aquilo, jogar para cima de novo, ou mesmo cortar, porque ela está aqui, e jogar e beleza, fica aquele efeito de liquidificar. Aí depois que você terminar, né? Você pega isso aqui, vira onde você quiser, vai ter que puxar, né? E você usa como qualquer coisa. Só que perceba o seguinte, isso aqui parece um liquidificador invertido, por assim dizer? Parece. Mas vamos combinar que ele não parece ter exatamente a mesma função. Perceba até que a lâmina é diferente, né? De um processador de alimentos de fato. Então isso aqui para você fazer vitamina, para você fazer smoothie, para você fazer aquelas coisas que você viu na internet, um monte de receitas para vou ficar saudável do dia para a noite. Eu tinha uma vida... Nossa, talvez. O pêndulo ele nunca sai desse lado e vai para o meio. Ele sempre vai para o outro extremo. Então o que eu vou fazer? Frutas vermelhas congeladas aqui, com pó de beterraba, com sementes, com colágeno, com aveia, tudo. E vou fazer aquela maçaroca que deve ter uns 400% de necessidade diária de vitaminas e minerais, né? Faz sentido. Agora, para pensar, fazer uma massa de panqueca aqui, fazer uma massa de bolo, fazer uma massa de qualquer coisa, de torta, né? Aqui não é exatamente a mesma função daqui. Da mesma forma, não é um processador como um processador. Então, essas escolhas passaram a ficar mais confusas, sabe? Só que tem mais. Tem equipamentos que acabam agregando, né? Fala assim, pera, ele tem funções, ele é 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, que é o caso de um produto que nós já testamos aqui. Isso aqui é um mixer, né? Você pega esse equipamento que, vamos lá, na cozinha, você acaba reparando que tem um certo padrão. Tem coisas que giram, tem coisas que trituram, tem coisas que esquentam, tem coisas que gelam, né? Então, assim, se você pegar, eu acabei de dizer, tipo, 95% de todas as funções. É o como fazer isso, né? O que acontece? Isso aqui é uma máquina 150 watts que gira. Gira o que você colocar aqui. Se você colocar o mixer, você vai ter a função de mixer, certo? Se você colocar aqui misturador, você vai ter que colocar adaptador. Você pode girar aqui para fazer a sua massa. Você pode misturar aqui, né? Com 2. E misturar a sua massa de bolo, né? Da mesma forma, você tem o misturador. O outro adaptador aqui. Aí meio que para de ser prático. Aqui. A primeira vez que eu usei essa função aqui foi testando esse aparelho. Porque eu sou a pessoa do omelete. Eu adoro omelete. Se eu pudesse só comer omelete, né? E eu pegava ali aquela coisa manual ali, né? Você vai, coloca tudo no prato, coloca pouco de sal, coloca pouco de até ficar, né? Ficava uniforme? Não ficava. Isso aqui, até eu não imaginava que fosse tão mágico. É mágico. Até para fazer whey, isso aqui é uma maravilha. Porque o whey não dilui. Você bota na água, fica vários dias ali, né? Só que isso aqui também é um processador de alimentos. Então você coloca isso aqui, mesma coisa. Cadê? E isso aqui vira. Você pode levar na sala para assistir Bob Esponja enquanto com 2 velocidades. Isso aqui é de fato um processador de alimentos. E perceba o seguinte, apesar de ter
identidade de um mixer, né? Você tem uma capacidade maior, isso dentro do portfólio da própria Maurer, né? Uma capacidade maior do que o processador de alimentos dele, que só processa alimento. Que estúpido, como assim? Ele só faz isso, ele só gira um botão. E curiosamente, os dois têm exatamente a mesma potência aqui de 150 watts. Que curioso, né? E aqui você paga não só pelas funções essas, como pela praticidade, pela bateria, pela tecnologia e pelo encaixe de tudo isso, né? Então assim, temos o liquidificador puro, temos o processador de alimentos puro, temos equipamentos que na própria embalagem dizem que são processadores e liquidificadores e mais parece um do que o outro, mas na prática não é nenhum dos dois. Você pode ali pensar em receitas que você pode fazer e faça sentido aqui. Recomendação, coisas mais líquidas, tá? Ou mais pastosas, pelo menos, né? Mas isso aqui não é um liquidificador e isso aqui não é um processador de alimentos. Da mesma forma, você pode ter a função de processador de alimentos, que vamos lá, liquidificador gira, processador de alimentos gira. Aqui a nosso terceiro, né, que é os dois, mas não é nenhum. Gira também com lâminas, tudo com lâmina, né? E nós temos aqui um mixer com a lamininha que você coloca aqui e gira também com a mesma função disso aqui, né? É a mesma arquitetura. Então, na hora de você comprar, aí que tá. Hoje em dia, como nós temos, primeiro, equipamentos que são mais novos, né, que tem outras funções, que vão parar a pensar o seguinte: air fryer não é exatamente uma coisa muito nova comparada, por exemplo, a batedeiras, né? Então, novos eletrodomésticos vão surgindo com outras funções. E quando você pega esse tipo de produto aqui, que é uma coqueleteira, né, mais parece uma, né? Só que jumbo e brutalmente forte, né? Porque aqui nós temos 1000 watts, tá? Isto aqui é muito mais potente do que isso aqui. E, aliás, esse processador de alimentos e liquidificador é mais potente do que todo o resto junto somado, em termos de capacidade de triturar as coisas, né? Então, quando você for comprar, é importante ter em mente o tipo de equipamento que você quer, o tipo de função que você quer. E tem que tomar muito cuidado também quando você vê na própria propaganda ali de todos os produtos, equipamentos que prometem diversas funções em um. Se você tem a função isoladamente, por exemplo, como é o caso desse aqui, onde você tem mixer, você tem aquilo ali, e você tem de fato uma função de processar alimentos, ainda que, vamos combinar, 150 watts não é exatamente muito potente. Você vai pegar ali cebola, você vai pegar alho, você vai pegar essas coisas um pouco mais fáceis, né? Tranquilo. Agora, por experiência, quando eu testei esse aqui, parmesão, 150 watts é pouca coisa, tá? Você vai ter que ali ajeitar, você vai ter que cortar antes, né? Que é meio que perde a visão. E também vai triturar, você não vai exatamente ali gerar lascas, porque processadores de alimentos geralmente vem com vários adaptadores ali. Por exemplo, você pega um pepino, você vai colocando o pepino, vai saindo fatias ali, né? Então, além dos equipamentos que já têm as funções originais, você tem que ter em mente que, pera, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer com isso? Porque comprar os produtos que são 16 em 1, né? Você pode levar para casa uma coisa que seria subótima para o seu uso, especialmente no meu caso, onde 2024, primeiro semestre, foi o semestre da torta, né? E torta dessa, 32% foi torta de frango. E o frango, depois que faz, para deixar do jeito que Pedrinho quer, aí tem que pegar ali e gastar vários minutos no liquidificador usando uma função que ele não foi projetado para isso. Então tome muito cuidado na hora de escolher e também muito cuidado com promessas de várias coisas em um. Dou um exemplo. É muito comum, e eu já fiz um conteúdo sobre isso, a ideia de que você tem uma air fryer que é 12 em 1. Só que tudo isso é um setup de tempo e a temperatura escolhida. Então você pega, se você for desidratar alimentos, você pode usar 60 graus, 40 graus ali e deixar durante tanto tempo. Se você vai usar batata frita, é esse tempo. Então são receitas, combinações que na prática Air fryer, a grande maioria delas tem uma resistência, uma turbina, e você deixa ela ligada ali, fazendo o que ela faz, só que não são funções extras. É uma mesma função, com setups diferentes, usada para uma determinada causa. Então, respondendo qual que é o melhor, qual que você deve usar, processador de alimentos ou liquidificador, eles ainda não chegam, ainda até onde eu vi, não se criou um produto que faça os dois, porque os dois têm funcionamentos diferentes, apesar de serem lâminas que giram. Não é tão simples assim como só girar ou só bater uma comida. E eu fiz esse conteúdo também porque, por incrível que pareça, assim, primeiro que você tem elétrico é um sucesso, assim, que eu, sinceramente, estou muito surpreso e grato a todos vocês que assistem. Porque a gente não imaginava que existia tanta demanda, assim, para produtos de linha branca, né? Em segundo lugar, é que isso me tornou José Air Fryer, né? Onde, aparentemente, as pessoas que têm dúvidas sobre appliances de cozinha acabam perguntando para mim. E é um padrão de,
Assim, tem produtos que são processadores, mas são liquidificadores. Por que eu não compro um liquidificador e uso para processar? Por que eu não compro um processador e uso para liquidificar? Você imagina assim, se tivesse um equipamento tivesse tudo, ele seria o mais vendido top de todas as varejistas sempre, né? Então, ainda hoje, nós teremos que usar, né, diversos equipamentos ali. É por isso que aquelas cozinhas de antigamente tinham vários appliances ali um do lado do outro, certo? Eu espero ter agregado, eu espero ter ajudado nessa questão de que, primeiro, nós temos os produtos, que é aquela visão de produto. Liquidificador, você já imagina alguma coisa com esse formato. Processador de alimentos, você imagina alguma coisa com esse formato. Só que nós temos novas categorias que acabam confundindo e prometendo usos que na prática não são entregues, certo? Dito isso, tudo isso aqui e diversas outras coisas estarão no nosso grupo de ofertas e, inclusive, é uma demanda que nós observamos também, tem muita gente que está no nosso grupo de ofertas e é muito interessante que assim, tipo, isso não era tão explorado assim, esses descontos mágicos que nós conseguimos, né, em produtos que as pessoas, poxa, eu acho que eu vou comprar esse liquidificador porque de fato está num desconto muito bom. Então se eu fosse você, eu entrava lá porque tem de tudo, Air Fryer era um must ali, vende demais, mas é o tipo de coisa, por enquanto, nós ainda não abordamos, por exemplo, barbeadores. É o tipo de coisa que está vendendo muito lá. Porque você pega, assim, tipo, produtos que custam algumas dezenas de reais, um desconto de R$5 ainda assim, tipo, pera, acho que faz bastante, é 10%. Né? Então, de tudo isso, eu espero ter agregado e o que eu posso dizer, tá? Essas variações aqui, nós ainda veremos muito mais por aqui, porque tem diversas empresas que para valorizar o próprio produto, acaba colocando, não, isso aqui faz 18 coisas, enquanto faz, na verdade, 2,5, né? E dependendo da forma que você usa também. Nessa coisa de você olhar acessórios, você olhar appliances, né? Que dizem que são alguma coisa em um, é a versão de linha branca de inteligência artificial em tudo. Não sei se você reparou, TV, celular, anel hoje em dia, né? Lâmpada, tudo hoje em dia tem inteligência artificial, que na prática é uma coisa que você coloca na embalagem, fica bonito, não entrega tanto serviço em relação a quanto não era inteligência artificial, mas tá todo mundo fazendo, ainda que na prática não signifique muita coisa. Então, dito tudo isso, até a próxima.